No início, né, quando Deus nos fez, ele nos fez criaturas, imagem e semelhança dele. E como que Deus pensou o homem? Com dons. E o homem teria três tipos, três níveis de dons. Deus concebeu o homem com dons naturais. Tá? O que, que são dons naturais? A nossa capacidade de ver, de ouvir, os sentidos, né? Todos os sentidos do homem, inteligência, vontade, todas as faculdades do homem, naturalmente falando, são dons naturais, tá bom? Que eu e você ainda temos preservados, vamos dizer assim. Tínhamos também dons préternaturais, que eu vou explicar um pouquinho para você melhor o que, que são dons préternaturais. E dons sobrenaturais, tá bom? Dons sobrenaturais, entenda a graça de Deus, o amor de Deus por nós, imagem e semelhança do Deus Altíssimo, tá bom? Então nós éramos perfeitos, vamos dizer assim, imagem e semelhança. O que, que são os dons préternaturais? O homem teria a capacidade, teria o dom, né, da imortalidade, da integridade, da impassibilidade e da ciência moral infusa. Pessoal, eu não quero dar aqui uma aula de catequese, mas eu quero te mostrar o que, que são esses dons preternaturais para você entender o contexto, tá bom? Imortalidade está dito o que, que é. Nós não morreríamos, né? O homem não morreria, teria vida aqui na Terra. A integridade, tá? É o domínio perfeito do seu interior, das suas tendências naturais. O homem estaria acima do governo de todos os seus sentimentos, das suas emoções, dos seus pensamentos. A impassibilidade é não haveria sofrimento. Nós não sofreríamos, né, nessa vida. E por fim, a ciência moral. O homem poderia assumir as responsabilidades perante a Deus, tá bom? Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Esse era o projeto de Deus, né? Era o projeto que nasceu do coração de Deus. Só que o que aconteceu? O homem ganhou esses dons préternaturais como uma obrigação, vamos dizer assim, com um combinado de ser fiel a Deus, de obedecer a Deus. E qual é a obediência que Adão e Eva deveriam ter? Não comer da árvore do pecado, do fruto da árvore do bem e do mal. E a gente sabe da história, não é? A gente sabe da história, o que aconteceu? Eles desobedeceram e, por isso, o homem perdeu os dons préternaturais e os dons sobrenaturais. Ponto. Logo após a queda, né, o pecado original, nós não tínhamos mais direito ao céu. Nós não teríamos mais a vida eterna, certo? O homem ficou à mercê da sua própria natureza, da vida natural, como se fosse um animal, tá bom? Mas o que acontece? Deus, em seu infinito amor, na tentativa, né, na missão de nos reconciliar com Ele, mandou seu Filho. Jesus, Filho unigênito do Deus Altíssimo, Deus de Deus, luz da luz, veio, habitou forma humana, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e se entregou livremente na cruz. Ao se entregar, Jesus nos curou, Jesus nos salvou, Jesus reparou o pecado original. Quando Jesus pagou ao Pai Celestial o delito feito por Adão e Eva, ele nos conferiu novamente os dons sobrenaturais. O que significa isso? Significa que com Jesus, depois de Jesus, nós voltamos a ter a chance de recuperar nossa semelhança com Deus e ir para o céu, ir morar no céu. A gente pode agora ter vida eterna. Nós somos templo, voltamos a ser templo do Espírito Santo com o sacrifício de Jesus na cruz, ok? Só que, lembra que eu disse para você que os dons préternaturais de dominar o nosso interior, de organizar o nosso interior, foi um dom dado por Deus, mas que precisaria ser correspondido com obediência. Como o homem não obedeceu, nós perdemos. E perdemos definitivamente. Não temos mais dons préternaturais.
Mateus, Jesus na cruz não restaurou os dons préternaturais? Não. Por isso que você tem inclinações naturais para o pecado. É por isso que o seu interior é desordenado. É por isso que a sua mente está orientada para a sua sobrevivência. É por isso que a sua mente é pessimista ao extremo. É por isso que você vê problema onde não tem problema. Nosso interior ficou bagunçado. Nós não temos mais o domínio sobre as nossas paixões. Nós não temos mais o domínio sobre as nossas emoções. Nós não temos mais o domínio sobre os nossos impulsos naturais. Pronto, os medos, as preocupações. Enfim, você já entendeu. Ok? E o que acontece? O mundo que nós estamos, né, com a perda dos dons, agora a nossa mente tem que estar preocupado com isso aqui, ó, com as nossas finitudes. O homem é limitado, aprisionado no tempo, certo? O nosso tempo é finito. Ele corre. O nosso tempo corre. Naturalmente, somos pressionados pelo tempo. Naturalmente, você pensa assim: nossa, a minha vida está passando, minhas crianças estão crescendo. Nossa, Deus me deu tantos dons que eu ainda não tive coragem de colocar a serviço dele. Nossa, mas olha só, eu já tenho 40 anos, já tenho 50 anos, já tenho 60 anos, e agora? De repente você vê seus amigos indo embora. De repente você fica. O tempo pressiona o homem o tempo todo. Porque nós somos temporais. Lembra que a gente perdeu a imortalidade? Então agora nós somos temporais. Quem tem que dar conta disso é sua mente. A sua razão humana limitada, deformada pelo pecado original, porque você já não tem mais o controle total sobre elas. Pensa. Então veja, o tempo pressiona o homem. Você sabe, no seu dia a dia, você queria que o seu dia tivesse 36 horas, não 24 horas. Né? Seria bom que o seu tempo tivesse 36 horas, sei lá quantas horas. Olha que maravilha seria. Não é? Só que não, você tem 24 horas. A vida agitada, a vida corrida, ainda mais nos tempos modernos, essa pressão interior aumentou muito em relação ao tempo. Mas não é só o tempo, é o espaço também, em relação ao espaço. Por quê? Às vezes a gente quer estar num lugar, mas está no outro. A saudade aperta, eu queria estar lá, estou aqui. Não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? A não ser que você seja como São Padre Pio, poder de bilocação, mas não é que não vem ao caso aqui. Então o seu espaço é limitado. Você tem esse corpo que é um veículo para que você viva nesse mundo finito. Nossa casa não é mais aqui. Só que a sua mente agora tem que trabalhar com essa escassez de tempo e espaço. E você tem necessidades naturais. Quais são as necessidades naturais do homem, gente? Fácil, essa é fácil, né? Você tem que comer, você tem que beber, você tem que respirar, você tem que ter abrigo. São várias necessidades. Você tem que fazer as suas necessidades, né? De vez em quando. Vocês entenderam? E quem tem que dar conta disso agora é sua mente. Porque é uma pressão da nossa finitude. Certo? E você se descobre destrutível. Você pode ser destruído por uma doença, você pode ser destruído. Então veja, essas finitudes que agora o homem constata que precisa dar conta delas, né, pressionam o seu interior. Pressionam o seu interior. E essa pressão nos causa medos. Essa pressão nos causa ansiedades. Naturalmente. Naturalmente. Certo? Por quê? Porque agora eu tenho que dar conta do tempo, eu tenho que dar conta do espaço, das minhas necessidades e dos meus, né? Se você for pai, se você for mãe, você tem que dar conta de mais gente além de você, das necessidades de todos. Você também tem que dar conta da história de que você pode acabar. Então, isso tudo dentro da mente humana gera uma pressão interior. E essa pressão gera medos, inseguranças, aflições, preocupações. Ó, Senhor, o que vai acontecer? Eu não sou mais capaz de dominar o que acontece aqui dentro. Pois bem, quando Jesus veio nos salvar, ele nos
restaurou a graça. Como eu falei para vocês, agora nós podemos voltar a ter vida eterna depois da nossa vida aqui na Terra, nós teremos vida eterna, certo? Mas olha que bonito. Ele não nos devolveu os dons préternaturais, como eu expliquei para você, que é o domínio pleno do medo, o domínio pleno da ansiedade, o domínio pleno das suas paixões, dos seus sentimentos, daquilo que você vive, mas ele nos deixou o evangelho. É a presença de Jesus que organiza o nosso interior. É a presença de Jesus no seu interior, vivo. Eu e meu Pai viremos e faremos em ti morada. É a presença dele que faz a obra, que transforma o interior de Paulo. No primeiro momento que chama Saulo a ser Paulo, e depois Paulo diz, já não é mais Paulo que vive, agora é Cristo que vive em mim. Paulo tinha paz interior? Total, completa. Por quê? Porque Paulo entendeu que ele precisa ancorar a sua inteligência naquele que é infinito, que supre todas as finitudes humanas que eu te mostrei agora há pouco. Jesus, nosso Senhor, o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, não é perecível ao tempo. Ele é atemporal. Ele está no tempo e na eternidade. Essa finitude da sua mente, que a sua vida vai acabar, é uma mentira. Você terá vida eterna. Para Deus não tem ninguém morto. Ou está vivo aqui ou está vivo lá. O Deus Altíssimo não tem prisão de tempo. Ele não precisa se preocupar com o tempo. Ele não precisa se preocupar com espaço. Ele não tem nenhuma necessidade. Ele não precisa comer, ele não precisa beber. Ele não precisa fazer as necessidades dele. E ele não é destrutível. Ele não é pó como nós. Então é nele que nós temos que ancorar a nossa vida.